o argumento apresentado. Muito obrigado, professora Gabriela. Com a palavra, a senhora Andressa Pelanda, que é coordenadora geral da campanha nacional pelo direito à educação. Obrigada, senador. Um prazer estar aqui de novo. Agradecer por essa audiência, né, que a gente comentou lá em junho, quando a gente fez a apresentação do balanço do Plano Nacional de Educação, sobre a necessidade desse debate, foi imediatamente incorporada aí na agenda da Comissão de Educação. Então, obrigada, senador, por essa responsabilidade sempre importante aí com a educação. Queria cumprimentar os demais participantes aqui, representantes do INEP, Fernanda, Tiago, Gabriela, todos os demais. E sem mais delongas, vou trazer aqui um pouco do que eu preparei. Tinha algumas partes que estão no PowerPoint que a gente enviou aí, mas que eu já pulei, porque a Fernanda já falou boa parte, então eu já tirei aqui da apresentação, e aí a gente segue para a próxima parte. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico. Nessa parte eu tirei a maior parte, né, da discussão, já que a Fernanda já trouxe. Vou falar sobre o debate do balanço do Plano Nacional de Educação 2023, né, que suscitou em junho, né, a gente chega nessa audiência, e algumas considerações. Então, em fevereiro de 22, foram 36 entidades, né, que a gente mobilizou, inclusive tem aqui várias, né, para essa assinatura desse posicionamento de preocupação em relação à não publicação, né, dos microdados pelo INEP, e aí a gente trouxe justamente a preocupação com a justificativa genérica de uso da Lei Geral de Proteção de Dados como para esse descarte, né, dos microdados do censo, e a gente mostrou que isso carecia de fundamento legal, trazendo questões da própria Constituição Federal, da resolução do Conselho Nacional de Educação, que fala justamente sobre a anonimização de dados pessoais no censo, para ter esse sigilo estatístico, e também, né, as preocupações em relação da ética em pesquisa, né, que é estruturada pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, e que é preciso reconhecer a necessidade de publicidade de dados como acesso público, justamente para todos esses motivos que já foram citados pela Fernanda e pela Gabriela. Eu queria trazer como um ponto a mais, que foi uma pesquisa que a campanha desenvolveu nos últimos anos, junto com vários movimentos sociais, sobre as infâncias e adolescências invisibilizadas. São 9 estudos que já foram publicados, então, sobre educação de crianças em situação de rua, de crianças migrantes, residentes em territórios urbanos em situação de violência, adolescentes em medidas socioeducativas, em áreas de reforma agrária, agricultura familiar, indígenas, quilombolas, e o último, que foi lançado ontem, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias e Igualdade Racial da Câmara, num seminário que a gente fez, trazendo o panorama de todos esses estudos, que é sobre as crianças e adolescentes em situação de acolhimento e o acesso delas à educação. E esses estudos, eles vêm justamente no sentido de mostrar a invisibilização dessas crianças, desses adolescentes, que estão em maior situação de vulnerabilidade, mas, né, como a gente já discutiu a partir das falas da Fernanda e da Gabriela, tem outros dados mais amplos que já não estão sendo divulgados, e quem dirá esses dados. Então, a gente questiona justamente como acontece esse apagamento da vida, né, e da educação dessas crianças, desses adolescentes, dessas populações que estão mais e mais marginalizadas, e todos esses estudos trazem essa discussão sobre quais dados não existem dessas populações. Então, como esse apagamento de dados, e aí esse trecho é o final do posicionamento que a gente lançou com essas 36 entidades em 2022, que mostra que o apagamento de dados significa o apagamento dos direitos e a tantos outros de nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Em junho desse ano, a gente apresentou nessa Comissão de Educação do Senado o balanço que a campanha faz todos os anos, o mais recente do Plano Nacional de Educação, e que mostrou a falta de cumprimento, os retrocessos nas políticas, mas especialmente a gente trouxe, e aí eu ressaltei em amarelo, as principais metas que tinham impacto
sobre essa falta de dados, né? E aí a gente lança uma nota técnica hoje, que inclusive, senador, a gente já enviou para o e-mail aí do gabinete também, da Comissão de Educação, a nota técnica, que a gente analisa todos esses metas, estratégias do plano e quais têm lacunas de dados, né? E aí o resultado é o prejuízo no monitoramento de 22% dos indicadores, 50% das metas, sendo 35% das estratégias associadas a elas. Então, é um impacto muito grande aí para a gente conseguir fazer esses cruzamentos, especialmente olhar para as desigualdades que atravessam todas essas metas do Plano Nacional de Educação. Aí aqui tem alguns exemplos, né, essas informações que a gente não consegue obter. Então, por exemplo, número de alunos em jornada integral, atividades complementares, em atendimento educacional especializado, a contagem de matrículas de educação profissional técnica de nível médio, a questão da educação de jovens e adultos, que também é uma situação muito complicada em termos de oferta da política já, e a gente sequer também tem dados de matrículas em curso técnico integrado à educação de jovens e adultos, formação inicial e continuada, integrado à EJA de nível médio, e a formação continuada integrado à EJA de nível fundamental, né? Então, a própria educação de jovens e adultos é um dos gargalos aí importantes. A Fernanda já falou, né, a formação dos docentes e a situação desses docentes, para além, né, dos trabalhadores em educação, e um dos pontos também importantes é o uso de transporte escolar, que é bem relevante também para a gente pensar em políticas de acesso, permanência, especialmente nos lugares mais remotos do país, né? E aí são exemplos que a gente traz, tem todos os outros na nota técnica, e a gente coloca, inclusive, na nota técnica que tudo isso, esses impactos, né, que eu mostrei na tela anterior, são estimativas conservadoras, até porque a gente teve um trabalho, né, anterior, a gente já prevendo que não ia ter acesso a esses dados, a gente, em alguns dados, a gente conseguiu, alguns via lei de acesso à informação, né, a gente fez o pleito de acessar a sala segura, a gente teve o pleito considerado mais 2 meses depois, e aí a gente acessou, né, parte dos dados ali naquele momento, na sala segura. Então, Fernanda, a gente é uma das entidades que fez esse pedido aí das 10 que você contabilizou, que você trouxe ali dos dados do INEP. E aí vale também lembrar que a Lei de Acesso à Informação foi inadequada em vários aspectos, porque a gente precisava calcular os dados com algumas metodologias específicas de cruzamentos, que não conseguimos. Então, via Lei de Acesso à Informação, a gente só conseguiu parte dos dados e a gente demorou muitos meses para fazer a confecção, envio, recursos para conseguir acessar a sala segura, e o INEP respondeu que havia sobrecarga na equipe, que os pedidos não iam ser mais aceitos para outros acessos de sala segura. Então, uma parte a gente conseguiu, outra não. Então, a própria sala segura aí, de novo, sendo colocada em questão. Né? Então, caminhos, a gente já vem falando, né, da necessidade desse diálogo intersetorial com a sociedade civil, com as universidades, para a gente poder avançar não só nessa questão de disponibilização dos dados, mas na coleta de outros dados, né, a implementação da legislação vigente, especialmente sobre essa questão da publicidade de dados, a divulgação própria dos dados que não foram disponibilizados nos últimos anos, e um ponto que eu queria trazer, que não é sobre a não disponibilidade de dados, mas é sobre a produção de dados, né? A gente tem vários, no próprio balanço do plano a gente indica isso, na nota técnica que a gente está lançando hoje também, mas nos estudos de infância a gente mostra o quanto a gente tem grupos da população que não são mapeados. Felizmente a gente teve agora o censo quilombola, mas a gente carece muito de dados de educação escolar indígena, educação quilombola, de populações que estão em mobilidade e especialmente do público da educação especial, né, que a gente só tem o dado de quem está inserido na escola, e que o dado da Meta 4 é praticamente
de 2010 do censo demográfico. Então, isso também precisa ser olhado para que a gente possa também avançar em termos de política. E aí, só algumas reflexões finais, né? 15 segundos. Paulo Freire falava que a realidade concreta nunca é apenas o dado objetivo, o fato real, mas também a percepção que dela se tenha, né? E quando a gente não tem o dado objetivo, qual a percepção que fica, né? E que sobra para as nossas políticas educacionais. E, por fim, um trecho também do mesmo livro, ele fala que, mais uma vez, os homens desafiados pela dramaticidade da hora atual se propõem a si mesmos como problema. Descobrem que pouco sabem de si, de seu posto nos cosmos, e se inquietam por saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si, uma das razões dessa procura. Ao se instalarem na quase, se não trágica descoberta do seu pouco saber de si, se fazem problema a eles mesmos, indagam, respondem, e suas respostas os levam a perguntas. Ou seja, né, esses grupos saberem sobre si, saberem sobre esses dados é próprio ato pedagógico, né? Então, essa questão de divulgação importa também no sentido pedagógico dessas populações. E o que acontece com aqueles que sequer têm dados sobre si, sobre os seus, para onde que vai essa política educacional quando a gente não consegue olhar para essas desigualdades? É isso, muito obrigada, senador, todas as pessoas presentes, e a gente continua à disposição. A nota técnica já está no site da campanha. Certo, obrigado.